Vamos juntos receber a lição de hoje, a lição 136 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, parte 1. Esse é o convite que eu te faço agora. Lição 136. A doença é uma defesa contra a verdade. Ninguém pode curar a menos que compreenda a que propósito a doença parece servir. Pois só então compreende também que o seu propósito não tem significado. Não tendo causa ou qualquer intenção significativa, a doença não pode existir de forma alguma. Uma vez que isso é visto, a cura é automática. Ela dissipa essa ilusão sem significado pelo mesmo enfoque com que leva todas as ilusões à verdade e simplesmente as deixa lá para que desapareçam. A doença não é um acidente. Como todas as defesas, é mais um instrumento insano para o auto-engano. E como todas as demais, o seu propósito é esconder a realidade, atacá-la, modificá-la, torná-la inepta, deturpá-la, distorcê-la ou reduzi-la a uma pequena pilha de partes desagrupadas. O objetivo de todas as defesas é o de impedir que a verdade seja íntegra. As partes são vistas como se cada uma fosse íntegra dentro de si mesma. As defesas não são involuntárias, nem são feitas sem consciência. São varas de condão mágicas e secretas que manipulas quando a verdade parece ameaçar aquilo em que queres acreditar. Só parecem ser inconscientes por causa da rapidez com que escolhes usá-las. Naquele segundo, ou até menos, em que a escolha é feita, reconheces exatamente o que queres tentar fazer e passas então a pensar que já está feito. Quem mais, senão tu mesmo, avalia a ameaça, decide que é necessário escapar e estabelece uma série de defesas para reduzir a ameaça que foi julgada real? Tudo isso não pode ser feito inconscientemente. Mas depois o teu plano requer que esqueças que foste tu que o fizeste, de modo que ele pareça estar fora da tua própria intenção, um acontecimento além do teu estado mental, um resultado com efeitos reais sobre ti, ao invés de efetuado por ti mesmo. É esse rápido esquecimento do papel que desempenhas em fazer a tua realidade entre aspas, que faz com que as defesas pareçam estar além do teu próprio controle.
mas o que tens esquecido pode ser lembrado se estiveres disposto a reconsiderar a decisão duplamente oculta pelo esquecimento. Não lembrar-te disso é apenas um sinal de que essa decisão ainda está em vigor no que concerne aos teus desejos. Não te equivoques a esse respeito, tomando isso por fato. As defesas não podem deixar de fazer com que os fatos sejam irreconhecíveis. É o seu objetivo ao fazer isso e é o que fazem. Toda defesa toma os fragmentos do todo, reúne-os sem considerar todos os seus relacionamentos verdadeiros e assim constrói ilusões de um todo que não existe. É esse processo que constitui a ameaça e não qualquer resultado que possa vir em decorrência. Quando as partes são arrancadas do todo, vistas como separadas e íntegras em si mesmas, vêm a ser símbolos que representam o ataque ao todo. Seu efeito é bem-sucedido e elas jamais serão vistas como um todo novamente. E, no entanto, tu esqueceste que representam apenas a tua própria decisão do que deveria ser real para tomar o lugar do que é real. A doença é uma decisão. Não é uma coisa que te acontece, que absolutamente não buscaste, que faz com que fiques fraco e te traz sofrimento. É uma escolha que fazes. Um plano que traças quando, por um instante, a verdade surge na tua mente iludida e todo o teu mundo parece vacilar e se preparar para cair. Agora estás doente para que a verdade possa ir embora e parar de ameaçar aquilo que estabeleceste. Como pensas que a doença pode ter sucesso em proteger-te da verdade? Porque ela prova que o corpo não é separado de ti e assim tens que estar separado da verdade. Sofres dor porque o corpo sofre e nessa dor te fazes um com ele. Assim, a tua verdadeira identidade, verdadeira entre aspas, é preservada e o estranho, vou repetir. Assim, a tua verdadeira identidade é preservada e o estranho pensamento que te persegue de que possa ser algo além desse pequeno monte de pó é silenciado e para. Pois vejas, esse pó pode fazer-te sofrer, torcer os teus membros e parar o teu coração, ordenando-te que morras e deixes de ser. Assim o corpo é mais forte do que a verdade que te pede que vivas, mas que não pode superar a tua escolha de morrer. E desse modo, o corpo é mais poderoso do que a vida eterna, o céu mais frágil do que o inferno, e ao desígnio de Deus para a salvação do seu Filho se opõe uma decisão mais forte do que a sua vontade. O Filho de Deus é pó, o Pai incompleto, e o caos senta-se em triunfo
no trono de Deus. Tal é o teu plano para a tua própria defesa. E acreditas que o céu recua diante de ataques loucos como esses, que Deus se torna cego pelas tuas ilusões, que a verdade é transformada em mentiras e que todo o universo é feito escravo de leis que as tuas defesas querem lhe impor. Mas quem acredita em ilusões, senão aquele que as inventou? Quem mais pode reagir? Quem mais pode vê-las e reagir a elas como se fossem a verdade? Deus desconhece os teus planos para mudar a sua vontade. O universo continua a não ver as leis com as quais pensavas governá-lo. E o céu não se curvou ao inferno, nem à vida, à morte. Tu só podes escolher pensar que morres, sofres doenças ou deturpas a verdade de qualquer forma que seja. O que foi criado está à parte de tudo isso. Defesas são planos para derrotar o que não pode ser atacado. O que é inalterável não pode mudar, e o que é totalmente impecável não pode pecar. Tal é a simples verdade. Ela não faz apelos para o poder ou para o triunfo. Não ordena a obediência, nem busca provar quão deploráveis e fúteis são as tuas tentativas de planejar defesas que querem alterá-la. A verdade quer apenas te dar felicidade, pois tal é o seu propósito. Talvez ela suspire um pouco quando jogas fora as suas dádivas, mas sabe, com perfeita certeza, que aquilo que é a vontade de Deus para ti tem que ser recebido. É esse fato que demonstra que o tempo é uma ilusão, pois o tempo permite que penses que o que Deus tem te dado não é a verdade agora, como tem que ser. Os pensamentos de Deus estão bem à parte do tempo, pois o tempo não passa de mais uma defesa sem sentido que fizeste contra a verdade. No entanto, o que é a sua vontade está aqui, e tu permaneces tal como Ele te criou. A verdade tem um poder que vai muito além das defesas, pois nenhuma ilusão pode permanecer onde foi permitido à verdade entrar. A verdade tem um poder que vai muito além das defesas, pois nenhuma ilusão pode permanecer onde foi permitido à verdade entrar. E ela vem a cada mente que queira abaixar as armas e parar de brincar com a loucura. Ela pode ser encontrada em qualquer momento, hoje, se escolheres praticar, dar boas-vindas à verdade.
Esse é o nosso objetivo hoje. E daremos 2 vezes 15 minutos para pedir a verdade que venha a nós e nos liberte. E a verdade virá, pois nunca esteve à parte de nós. Ela espera apenas por esse convite que lhe fazemos hoje. Nós a introduzimos através de uma prece de cura para que nos ajude a erguermos-nos acima da defensividade e a deixarmos a verdade ser como sempre foi. Nós a introduzimos através de uma prece de cura para que nos ajude a erguermos-nos acima da defensividade e a deixarmos a verdade ser como sempre foi. A doença é uma defesa contra a verdade. Aceitarei a verdade do que sou e hoje deixarei minha mente ser totalmente curada. A cura brilhará através da tua mente aberta, à medida que a paz e a verdade surgirem para tomar o lugar da guerra e das imaginações vãs. Não haverá cantos escuros que a doença possa ocultar e manter defendidos da luz da verdade. Não haverá mais figuras vagas procedentes dos teus sonhos, nem tampouco as perseguições obscuras e sem significado, com seus propósitos duplos que são buscados de forma insana. Nada disso permanecerá na tua mente. A tua mente será curada de todos os desejos doentios que tentou autorizar o corpo a obedecer. Agora o corpo está curado, porque a fonte da doença foi aberta para o alívio. E reconhecerás que praticaste bem por isto. O corpo não deve sentir nada. Se tiveres tido êxito, não haverá nenhuma sensação de mal ou bem-estar, de dor ou de prazer. Não há absolutamente nenhuma resposta na mente para o que o corpo faz. Só a sua utilidade permanece, nada mais. Talvez não reconheças que isso remove os limites que havias imposto ao corpo através dos propósitos que lhe deste. Ao deixares esses propósitos de lado, a força que o corpo tem será sempre suficiente para servir a todos os propósitos verdadeiramente úteis. A saúde do corpo está inteiramente garantida, pois não é limitada pelo tempo, pelo clima ou pelo cansaço, pela comida ou pela bebida, ou por qualquer lei que o tenhas feito obedecer anteriormente. Agora não precisas fazer nada para deixá-lo bem, pois a doença veio a ser impossível. Mas essa proteção necessita ser preservada por uma vigilância cuidadosa. Se deixares a tua mente nutrir pensamentos de ataque, ceder ao julgamento ou fazer planos contra as incertezas por vir, mais uma vez terás posto a ti mesmo no lugar errado e feito uma identidade corporal que atacará o corpo, pois a mente está doente. Dá-lhe remédio imediato se isso ocorrer,
não deixando que a tua defensividade te fira mais. Não confundas o que tem que ser curado, mas dize a ti mesmo: esqueci-me do que realmente sou, pois confundi o meu corpo comigo mesmo. A doença é uma defesa contra a verdade, mas eu não sou um corpo e a minha mente não pode atacar, portanto, não posso estar doente. Eu vou colocar um time aqui. Vou ficar aqui com você juntos por 15 minutos. Praticando a lição de hoje. A doença é uma defesa contra a verdade. Aceitarei a verdade do que sou e hoje deixarei minha mente ser totalmente curada.
a tua mente será curada de todos os desejos doentios que tentou autorizar o corpo a obedecer. Aqui, durante o período de prática, mais uma vez, esse desejo veio à tona aqui, né? Essa ideia de desejo. E ontem eu ouvi uma expressão de uma companheira poderosa, e a gente olhou bastante pro desejo. O desejo é a oração do nosso coração. Não é como a gente aprendeu aqui no mundo. A oração não é como a gente aprendeu aqui no mundo. Muitas vezes como um ritual, né? Limitado às palavras e, enfim. Por isso que é tão importante a gente observar as representações da nossa mente, do conteúdo da nossa mente, porque essas representações, elas apontam para o desejo do nosso coração. Um desejo, muitas vezes, como ele trouxe aqui, desejos doentios, mas desejos. E se eu acredito, se eu desejo, se essa é a minha oração, é isso que eu vou perceber, é isso que eu vou receber. Então a gente está sempre sendo respondido. Todas as nossas orações são sempre respondidas no instante perfeito. Não demora, não. É sempre agora. E desculpa, o tempo todo a gente está sendo respondido, assim. Não tem uma oração que não seja respondida. Não tem um desejo que não seja respondido. A questão é, que desejo é esse, né? Que desejo doentio é esse? E ontem, nesse encontro que eu tive com essa companheira poderosa, numa expressão, a gente olhou para esse desejo doentio, sabe? Que ele traz aqui. E é a mente que está doente. A mente que pensa desejar qualquer outra coisa a não ser a paz de Deus. Só a paz de Deus. E às vezes, quando a gente tem um sim genuíno e um sim verdadeiro para esse despertar, ou um pouco mais honesto, né? E muitas vezes a gente se depara com um companheiro poderoso que não confirma o equívoco na nossa mente. Às vezes a gente fica com raiva porque a gente quer que confirme, mas o desejo do nosso coração, a oração do nosso coração é ver a verdade, é a cura da mente. O fato de a gente estar aqui fazendo esse livro, essas lições, isso já é um símbolo desse desejo que está esquecido, pode estar um pouco esquecido, mas que existe, que é o desejo pela paz, né? Como ele diz, né? Dentro de mim está a memória de Deus, essa memória de Deus em nós que nos chama a cada instante. Então, às vezes a gente não vê aqui, não percebe aquilo que a gente pensa que está querendo, mas é porque no fundo já existe um desejo, uma oração pela verdade,
uma oração para não confirmar mais equívocos, para não confirmar mais que o Filho de Deus é culpado, que há separação. E aí, quando a gente vê essa representação dessa negação apropriada, né? Eu até postei aqui ontem esse uso apropriado da negação, que é negar que algo fora de mim pode me afetar, né? Quando eu encontro uma testemunha disso, às vezes eu fico com raiva, porque parece que eu quero que aquilo seja confirmado, mas o desejo do meu coração é pela verdade. E é esse desejo que importa, é nesse desejo que a gente precisa chegar, desejo do nosso coração, e reconhecer: aqui eu estou desejando a dor, eu estou desejando essas ideias de escassez, de dor, de morte, de assassinato, de doença, de fraqueza, e reconhecer esse desejo e esse desejo doentio e entregar essa ideia. É uma ideia também equivocada. Então isso tá sendo muito prático para mim, já tem algumas semanas, olhar para esse desejo. Eu compartilhei em alguns grupos, né, que eu tive um mal-estar, né, parece, e quando eu comecei a melhorar desse mal-estar, eu vi um desejo de voltar para ele. Eu senti saudade. Claro que muito sutil, né, muito sutil, mas estava lá. Eu pensei, eu vi esse pensamento. E parece louco, né? E é muito insano, mas é o que a gente está tentando fazer a cada instante. A cada instante. Então, e para mim foi muito didático, porque nesse momento em que eu vi que fisicamente eu estava bem e a minha mente estava doente, minha mente está doente, a mente está doente. Não é sobre o corpo, porque se fosse, né? Se fosse o dinheiro, se fosse o trabalho, se fosse um lugar melhor para morar, experiências aqui no mundo, todos nós estávamos muito felizes e plenos, porque é essa busca que é tão... É o que a gente faz quando a gente chega aqui, parece estar aqui, né? Buscar e buscar e conquistar e buscar e nunca chega. Se fossem realmente essas coisas, nós estaríamos felizes e completos, né? Sentindo essa completude que nós já somos, mas não. Então tem alguma coisa estranha. E a estranheza é que a mente está dividida. Existe uma ideia de mente equivocada. A tua mente será curada de todos os desejos doentios. A mente precisa de cura, né? Dessa ideia de separação, dessa ideia de mente dividida, de mente separada. E é isso aqui que eu sinto, sabe? Tá sendo muito prático para mim, muito didático. Não tá sendo tão fácil, né? Não tá sendo gostosinho. Sempre gostosinho, mas olhar para o desejo. Tá aqui, Jesus, eu tô desejando a morte. Eu vi que eu tô desejando. Eu tô desejando. Não sei como eu fiz isso, mas eu fiz isso. Então, me ajuda a olhar para isso. Tá aqui, tá aqui. Entregar. Pedir por essa correção inequívoca da verdade. E é isso, vamos muito juntos. Experimentar essa lição de hoje. A minha oração é por uma experiência mesmo.
Eu preciso ser convencida, eu preciso de ajuda para olhar para essa mente, de muita ajuda, toda a ajuda, de todos os companheiros poderosos disponíveis, sabe? E eu recebo toda a ajuda, vamos juntos. Uma ligação entrou aqui, que está disponível agora. E vamos juntos. A doença é uma defesa contra a verdade. Um curso em milagres. Beijos e até mais.